Fala família, Leonardo aqui, passando rapidinho neste domingo à noite, dia 27/4/2025, em um boletim de informações urgente, porque Fábio Carille não é mais treinador do Vasco. E o Pedrinho, que teve ali na sala da coletiva, trouxe essa informação que estava desligando o Carille e vários nomes já estão sendo cogitados no Vasco da Gama. Vamos te trazer toda essa repercussão, vamos trazer o vídeo do Pedrinho anunciando a saída ou a demissão do Carille e ainda vamos falar sobre quem ficará no comando enquanto o Vasco não decide quem é o seu treinador. Inclusive vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. O Vasco perde para o Cruzeiro, isso provoca a demissão do Carille, e se você parar para olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo o Vasco na 11ª colocação, a luz de alerta já está ligada. Vamos trazer aqui também duas falas do Léo Jardim, porque muita gente aí polemizou o Léo Jardim ter elogiado o Cássio, e eu quero saber da sua opinião. E o Léo Jardim também falou categoricamente que o Vasco tem que ser um time mais corajoso fora de casa. E aí vamos falar aqui de treinadores como o Diniz, como o Carpini, até o nome do Jorginho está sendo cogitado. E uma coincidência, exatamente no dia 27/4/2024, o Vasco estava ali mandando embora o Ramon Dias. Por incrível que pareça, hoje o Carille é demitido e é claro que nós vamos chamar a vinheta para querer saber da sua opinião qual é o treinador que o Vasco tem que contratar. Depois da vinheta nós vamos voltar com muito do jogo de ontem e também com essa demissão do Carille e ali os nomes especulados até esse momento. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 105 mil inscritos, e hoje eu não vou fazer pedido nenhum. Vasco, mais uma derrota, Vasco perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo, mas um dos motivos da demissão do Carille não foi simplesmente o resultado negativo, mas o desempenho do Vasco vinha incomodando parte da diretoria e o Pedrinho não teve mais como segurar o Fábio Carille no comando. O Vasco emitiu uma nota oficial comunicando o desligamento e dessa forma aqui foi que o Pedrinho veio fazendo o anúncio da saída de Fábio Carille. Vamos ouvir. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que bom, tá aí, aconteceu agora o desligamento do Carille, e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi o que eu conversei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Então o Pedrinho assume a responsabilidade, mas também deixa claro que ele demitiu o Carille. E um dos motivos é porque eu vi essa entrevista lá pelo podcast Cruz Maltino, vou esperar sair na Vasco TV, e eu vou separar alguns cortes, como eu disse, para trazer no vídeo da tarde. E ele fala que um dos motivos era o desempenho. O aproveitamento do Vasco caiu, se não me engano, para 35% ou 38%. O Vasco tem 6 jogos pelo Brasileiro e não vencia pelo Brasileiro já em 3 jogos, tá?
desempenho baixíssimo aí do Vasco. O Vasco tem 7 pontos, já eu vou trazer a tabela, e isso também teria provocado a demissão do Carille. E para, né, no caso aqui, para a gente poder comentar sobre essas demissões do Vasco, e até como título de curiosidade, exatamente no dia 27 de abril de 2024, o Vasco demitia ali o Ramon Dias. E aí, né, naquela época foi 4-0 dentro de São Januário para o Criciúma. E o Carille deixa o Vasco após 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com um aproveitamento de 50%. Só que no Campeonato Brasileiro não é esse aproveitamento. Lembrando que o Vasco ele vem atravessando com o Carille desde o Carioca. Cara, na verdade, na minha opinião, para mim o Vasco não mudou do Carioca para o Brasileiro. É o mesmo time que comete os mesmos erros e tem as mesmas limitações. E é aquilo, na minha opinião. E o Pedrinho fala disso também na entrevista. Não perca o vídeo da tarde que eu vou trazer tudo para vocês. E ele chega a falar, sabe, que olhando para esse time do Vasco, ali se você pegar nome por nome, ele ainda acha que é um top 8. Mas quando você vê o Vasco jogando, o desempenho não é de um top 8. E esse, de repente, é um dos motivos que o Carille foi mandado embora. E agora eu vou aqui, né, fazer tom, ou voz, ou eco, para a pergunta lá do Helder Flores, que pergunta, né, dentro das possibilidades do Vasco, qual o treinador que você traria? Dizem, né, que o nome mais forte que está sendo cogitado nesse momento é o Fernando Diniz. Lembrando que o Fernando Diniz já é um sonho do Pedrinho há muito tempo. O Pedrinho é fã do trabalho do Fernando Diniz. E tá aqui, ó, segundo a Rádio Itatiaia, o plano A do Vasco nesse momento, como novo treinador, é o Fernando Diniz. Inclusive, segundo o Lucas Mosetti, ele diz aqui, ó, Diniz prefere assumir o Vasco do que o Santos, por ver no Pedrinho alguém que bancará o seu trabalho. E uma outra pergunta que eu vou te fazer é se o padrão Diniz se encaixa, se o Diniz vai ter peças aí para poder fazer o seu estilo de jogo funcionar no Vasco. Todo mundo sabe como o Diniz joga. Esse elenco do Vasco tem qualidade ou características para poder ter o Diniz como treinador? Deixa a sua opinião, porque a gente sabe como é que são os processos do Diniz, tocando a bola lá de trás, o goleiro participa muito da partida. E outro nome também, segundo o Futebol Rio, que está na mesa do Vasco, é o do técnico Jorginho. Para esse momento, eu acho que o Vasco tem mais características de Jorginho do que Diniz. Cara, não é a minha escolha, tá? Eu não contrataria o Jorginho, só estou falando que o elenco do Vasco, ele tem mais a cara de ser treinado pelo Jorginho do que pelo Fernando Diniz. Outro nome também que, segundo aqui o José Eduardo veio trazendo, jornalista, é que o Vasco já entrou em contato com o Carpini desde sábado. O treinador analisa a situação. E aí, o Carpini é um bom treinador? Hoje o Carpini, ele treina o Vitória. Seria difícil tirar do Vitória? Também é correta essa situação? Então eu queria saber, porque nomes como de Crespo já apareceu, até do Sampaoli, aí já teve torcedor cogitando nas redes sociais. Mas eu quero saber de você do outro lado. Para você, qual é o melhor treinador? Sobre o Carille, todos nós esperávamos a demissão. Nós falávamos aqui direto que o Carille já era um técnico demitido em atividade e era só uma questão de tempo. E detalhe, nós tínhamos até informações, sabe? Olha, para o Carille ser mandado embora, só se vier uma goleada. Mas dentro do Vasco já tinha uma corrente de alguns dirigentes do Vasco da Gama que não estavam satisfeitos com o Carille. E bastou perder de 1-0, mas, cara, tudo bem, o Carille foi demitido, para mim, realmente tinha que ter sido mandado embora, mas esse jogo do Vasco de ontem também, olha, jogadores perdem uns gols aí, cara, feitos. E outra coisa, né? O João Vitor, já a gente fala disso, porque o João Vitor também, olha, tá fazendo hora extra. Vasco precisa contratar 2 zagueiros, cara, que tá difícil. Tá aqui, ó, interino, diretor técnico Felipe assume interinamente como técnico do Vasco. Bom, e possivelmente é ele que estará no comando para esse jogo do dia 1º de maio, às 16 horas. Nós estaremos aqui fazendo a nossa transmissão, esse jogo válido pela Copa do Brasil, terceira fase contra o Operário lá. E o Felipe vai ter que dar conta do recado, já conhece bem esse elenco, trabalhou o ano passado e a expectativa é que o Vasco faça um bom jogo. Agora, e se o Felipe emplacar? Faz um bom jogo contra o Operário, vence. Vence do Palmeiras, depois vence do Puerto Cabello.
e vence do Vitória lá, é para permanecer no cargo ou de repente é para trazer um outro treinador? Vai que o Felipe embale. Agora falando sobre o Vasco ontem, no caso, eu não sei se eu vou subir esse vídeo meia-noite para 1 da manhã ou se eu vou subir 5h30 da manhã. Mas o Vasco perde para o Cruzeiro na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, 1-0. E aí, cara, passa longe também só do Carille. Cara, claro, isso daqui é treinamento, tá? Que eu vou te mostrar agora. Mas é aquilo. Pra mim, o Carille tem que ser mandado embora porque ele não fez o time evoluir. E porque o time também é desorganizado. Mas o drible que o João Vitor toma, pra mim é vergonhoso, cara. Primeiro, a desorganização do Carille, que contribui para a demissão dele. Vou aumentar a tela aqui. Se der direitos autorais, eu vou ter que tirar. Valeu, galera? Aqui, ó. Um chutão pra frente. E olha a defesa do Vasco em linha. Olha como é que os caras ali mesmo, sabe, a jogada sendo uma espichada, olha como é que o Vasco tá postado em campo. Se liga. E a recomposição. Vamos lá, ó. Já tá tudo errado. O PH já tomou nas costas. E aqui o João Vitor, ele vem fazer a cobertura. Aí quer dizer, ó, olha aqui, ó. O Lucas Freitas, ele tinha que fazer aqui. Mas quem faz é o Vitor Luiz, ó. Já tá errada a marcação. E o drible que o João Vitor toma, cara, é vexatório. Olha aqui, ó. O cara nem dribla o João Vitor, ele dá um tapa na frente e ganha na corrida. Do João Vitor é simples. Ó, já ganhou na corrida. Por que o João Vitor não fez a falta aqui, gente? Na boa. Jogo 18 do segundo tempo, tá 0-0. Vasco mal bem levando um pontozinho pra São Januário. E aí o João Vitor para na frente do marcador. Por que ele não fez a falta, cara? Por que ele não obstruiu o jogador? Não segurou o jogador? Passou como quis, ó. E aí, ó, já era, irmão. E pra culminar, sabe, nessa lambança, o Vitor Luiz, acho que é a mão de Vitor, né? Deixou a bola passar debaixo das pernas dele, desvia, e o jogador do time do Cruzeiro só completa para o fundo da rede, 1-0. Vamos ouvir o Léo Jardim. Primeiro ele vai falar sobre a coragem do Vasco, que o Vasco é um time que não tem coragem, entendeu? Ele fala aqui que o Vasco precisa ter mais coragem para ganhar os jogos fora de casa. Léo, você falou que faltou o gol hoje, né? Mas o time também faz 4 jogos que não ganha. O que fazer durante a semana? Coragem, vai falar. Mudar isso? Onde você acha que o time tem que mudar? Se é a postura, se é dentro de campo? Cara, é difícil falar durante a semana porque a gente não tem semana, né? Jogo atrás de jogo, o calendário que a gente tem é complicado de falar de semana porque a gente tem 2 dias para conversar e tentar ajustar o que a gente consegue, porque trabalhar mesmo é muito difícil. É claro que a gente não pode ficar usando isso como desculpa, a gente não pode ficar dando essa desculpa, a gente tem que trabalhar para superar as adversidades. Eu acredito que nós como grupo, nós como equipe, a gente precisa ter mais coragem para jogar, para assumir o jogo e realmente acreditar que a gente pode ganhar os jogos, principalmente fora de casa, que a gente vem apanhando bastante, vem sofrendo bastante. Então acho que é por aí, a gente realmente mudar essa mentalidade, mudar a postura para que a gente consiga subir esse degrau e conseguir os pontos fora de casa também. Então ele fala categoricamente que o time do Vasco tem que ter coragem para jogar fora de casa. E uma fala do Léo Jardim, depois daquela, né? Olha, eu nunca vi um time vencer a torcida vaiar. Uma fala do Léo Jardim também que tá polemizando é esse elogio ao Cássio. Aí, mandou bem, mandou mal? Ouve aí. O Cássio hoje fez uma grande partida. Fico muito feliz por ele, porque a gente se coloca no lugar. Ele falou que ficava muito feliz pelo Cássio. E ele se coloca no lugar como colega de profissão. Só que esse fico muito feliz por ele foi o suficiente para a torcida cair matando em cima do Léo Jardim. Vamos ouvir. O Cássio hoje fez uma grande partida. Fico muito feliz por ele, porque a gente se coloca no lugar. Somos todos companheiros de profissão, então a gente nunca é legal quando a gente vê um companheiro passando por uma situação como essa, em que o pessoal fica pegando no pé. Então eu fico muito feliz pela partida que ele fez hoje. Eu acho que só faltou o gol pra gente. Infelizmente a gente teve um bom volume, conseguiu criar as oportunidades, mas hoje a gente não conseguiu converter em gol. A gente teve as oportunidades, a gente finalizou as jogadas, mas hoje, como eu falei, o Cássio estava num dia muito inspirado e dá os parabéns para ele pela partida. Tá aí, então deu parabéns ao Cássio, falou também que só faltou o gol, que o Cássio foi muito bem nesse jogo, e aí eu queria saber muito da sua opinião, porque pra gente poder fechar esse giro de notícias, tá aqui, ó,
Os jogos que aconteceram na sexta rodada fechou com a vitória do Bragantino em cima do Santos, dentro da Vila. Rapaz, olha, saiu o gol do campeão. Se lembra? 1-0 Santos em cima do Vasco. Saiu o gol do campeão de 2025. Rapaz, vai virar memes, hein? Eu acho que se o Santos não abrir o olho, vai acabar caindo de novo. Eu vou trazer aqui agora a tabela do campeonato. E isso daqui me preocupa. Porque o Vasco tá na 11ª colocação. Ah, Léo, tá confortável. Não, não tá. O Vasco tem 7 pontos na 11ª. E o Atlético empatou com Vitória. Tá? O Atlético tem 6 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Grêmio tem 5 pontos e é o segundo dentro da zona de rebaixamento. E o Santos, o poderoso Santos, ele tem 4 pontos dentro da zona de rebaixamento. E aí o Vasco tá achatado aqui juntamente com o Corinthians, que tomou-lhe uma massagem do Flamengo de 4-0. Tá aqui o Juventude, que também tem 7 pontos, e o Mirassol. E o Fortaleza com 6 pontos e o Vitória também. Então o Vasco agora vai pegar simplesmente no Brasileirão, vai pegar o Palmeiras. E aí o Vasco está em 11º colocado para aparecer aqui na zona de rebaixamento já no próximo jogo, e eu já tinha falado sobre isso. Pouco custa. Então vamos ver, né? Quem será o novo técnico do Vasco? Queria muito saber da sua opinião. Quero saber também como é que está esse campeonato brasileiro, o que o Vasco tem que priorizar, se tem que priorizar o Brasileirão, porque se der mole vai estar lá na zona de rebaixamento brigando para não cair. E também eu queria saber de vocês se o Felipe engrenar em uma sequência de vitórias, tem que ser o treinador, igual foi o Paiva ano passado, ou o Vasco tem que ir atrás de um treinador. Lembrando que já vamos ter a pausa por Super Mundial, e aí, se vier um novo treinador, com um projeto e também com algumas contratações, ele vai ter tempo, no caso de escolher quem ele quer, e outra coisa, vai ter tempo de treinar esse elenco depois da parada para o Super Mundial. Ainda vai ter a parada para a data FIFA, tá? Agora em maio. E aí, no meio disso tudo, eu queria saber, se você fosse o Pedrinho, o que você faria? Ah, e outra coisa, se o Pedrinho também acertou em mandar o Fábio Carille embora. Vou meter o meu pé. Amanhã eu volto aqui 10h30 da manhã para a gente poder discutir muito essa demissão do Carille e os novos treinadores que podem aparecer. E também lá para as 4, 5 horas nós voltamos aqui para um super vídeo. Então beijo no coração, fiquem com Deus. Papai do céu te abençoe nessa semana. E aí vamos ver, né? Porque agora, olha, o que não vai faltar é especulação. E também, né? Para trazer também qualquer treinador. Pô, cara, já não tinha dado certo com o Carille e muita gente falava que era um treinador demitido em atividade. Então, tô metendo o meu pé. Já eu tô de volta aí, valeu? Beijão e eu fui que fui, galera.